Bom dia, bom dia quem está chegando, coloca o nome para a gente saber. Estamos aqui para mais um domingo, né? Todos possamos aprender junto. Aparecida, bom dia. Afonso, que bom que vocês estão chegando aqui para a gente poder discutir junto o assunto dessa manhã, né? Falar um pouquinho sobre a responsabilidade dos pais na educação, né, dos filhos, desse livro que vem sendo estudado, que é Deus Confia nos Pais, que possamos ser dignos dessa confiança, né, que possamos realmente melhorar como seres humanos, espíritos, para encaminhar esses espíritos que estão na nossa tutela aí para um caminho de luz, de amor, né? E de servos de Cristo. Esperar mais um pouquinho, ver se alguém mais chega, a gente faz a nossa oração para darmos início, então. Hoje o tema é quando o primeiro gole é oferecido no próprio lar. Um tema que tem que ser muito discutido, né? São hábitos que a gente realmente necessita mudar na nossa sociedade como um todo, para podermos colher frutos muito melhores, né? Então, acho que a gente agora pode partir para a nossa oração. Acho que o áudio tá ok, né? Tá todo mundo ouvindo. Então, vamos fazer a nossa oração para podermos dar início ao estudo. Então, vamos agradecer por mais um dia que recebemos, né? Pela bênção da vida, pela bênção da família, agradecer pela saúde e mesmo pelos momentos difíceis que passamos, porque são neles que conseguimos melhorar, que conseguimos evoluir e enfrentar as nossas próprias dificuldades. Pedimos a Deus que abençoe os lares, as famílias e todos os pais que estão na construção disso, mas principalmente, Senhor, abençoe aqueles pais que estão completamente fora do comando de suas famílias. Os pais com maiores problemas, dificuldades, sejam elas quais forem, que o Senhor possa estar em todos os lares, cuidando de cada um, para que possamos nos fortalecer e depois de fortalecidos dentro do lar, possamos daí sim formar uma sociedade mais esclarecida, mais fortalecida, para amparar a todos que necessitam. Que Deus esteja conosco, nos abençoando e guiando sempre. Que assim seja. Então vamos lá, pessoal. O texto de hoje, como eu falei, é Quando o primeiro gole é oferecido no próprio lar. O livro é Deus Confia nos Pais. Bom dia, Fabiana. Evelise, bom dia. E esse livro é de Lúcia Moisés. A Lúcia, ela traz essa temática, né, da educação, de um olhar mais espiritualista, né, mais espiritualizado, de um espírito imortal realmente que somos, né? E eu acho interessante que ela começa o texto dizendo o seguinte: há adultos violentos, grosseiros. Bom dia, Maria Mafalda, tudo bem? Mal educados, insensíveis, que inviabilizam qualquer tipo de relacionamento afetivo feliz. Ao longo da vida, não há quem não conheça casos de casamentos desfeitos, companheiros magoados pela convivência com esse tipo de pessoa.
É importante saber que, na maioria das vezes, isso tem origem na infância, quando crianças testemunham cenas negativas às quais a família atribui pouca importância, como as brigas de casais marcadas por agressões verbais e total falta de respeito. Dilma, bom dia. A ausência, né, de compromisso com a palavra empenhada, as mentiras que são ditas pelos adultos em casa, a fim de encobrir ocorrências banais, atitudes desrespeitosas para com os mais velhos ou conversas entremeadas de palavrões, são algumas delas. Então veja. Só para dar mais uma completada, num outro parágrafo ela fala o seguinte: infelizmente, esse é o retrato de muitos lares, eu diria da maioria esmagadora, né? É esse o retrato que nós temos de família, nos quais os pais ou responsáveis parecem não dar a devida importância ao tipo de ambiente e de exemplos oferecidos aos próprios filhos. O fato é muito preocupante, uma vez que climas domésticos são portas de entrada para os espíritos. Pela lei de atração, sabendo que os espíritos desajustados e de baixo padrão vibratório sentem-se atraídos para aqueles lares onde imperam o desequilíbrio e o desamor. Então veja, eu achei muito interessante ela trazer já de cara ali no texto, não necessariamente a bebida, né, que é claro que nós vamos abordar aqui, mas é o primeiro gole de tudo, né? É o primeiro gole do desrespeito, é o primeiro gole da violência, é o primeiro gole das mentiras, né? Das crises que nunca são resolvidas. Então nós temos esse quadro familiar, na verdade, né? De pessoas que trazem ali para dentro daquele lar, já vindo de uma família de pessoas que também não lidavam direito com essas situações, né? Onde também era desajustado, já havia brigas, discussões, ou então simplesmente aquele quadro assim, onde um não se interessa muito pela vida do outro, né? Na verdade, só vivem juntos, mas não necessariamente tem uma troca ali nesse relacionamento de forma construtiva. Então, o que nos faz pensar que é o primeiro gole de tudo, né, que a gente está ali oferecendo aos nossos filhos. E daí lá embaixo, então, ela começa a falar um pouco mais sobre a questão do alcoolismo, da drogadição, né? A Evelise coloca aqui: devemos cuidar da harmonia do nosso lar. Muitos se preocupam com a limpeza física, mas esquecem da limpeza espiritual. Com certeza, né? Por isso o Evangelho no Lar aí vem como uma alternativa muito boa, né, para as famílias. E também eu costumo, pegando o gancho aqui, a falar que a gente se prepara para tanta coisa na vida, né? A gente se prepara para a nossa profissão, para aquilo que a gente quer seguir, e mesmo durante a profissão a gente vive estudando, né? Procurando novos caminhos, desafios dentro daquilo que escolhemos, mas nós não nos preparamos para ser pais, né? A gente vem já de uma família meio que desconstruída ou não necessariamente ajustada, mais ou menos dentro da descrição que ela diz ali, com as nossas mágoas, traumas que não são tratados. E é claro que dentro do lar que a gente está formando ali, tudo aquilo está dentro de nós. Não é assim uma coisa que de uma hora para outra se desfaz. E isso ela descreve justamente nesse parágrafo, quando ela fala o seguinte, ó: a criança tudo observa,
Seu cérebro em formação capta do ambiente à sua volta o material com o qual foi plasmado a sua forma de estar e de agir no mundo. Tudo que encontra ao nascer e permanece ao seu redor assume um caráter de coisa normal, como os hábitos e costumes. Tais circunstâncias são aprendidas como naturais. É essa forma de pensar que a leva a reproduzir aquilo que observa nos adultos com as quais ela convive. Né? Então é isso. A gente vem daquela educação que recebemos, né? E isso tudo está ali dentro de cada célula do nosso corpo. A gente não se desfaz disso assim. Por mais que vamos fazer um tratamento, vamos fazer buscar, né, uma ajuda para essa melhoria de tudo que vivemos, ainda assim leva um tempo para isso tudo se ajustar, porque a gente vai ter que adquirir novos hábitos. E novos hábitos são difíceis, porque hábito é uma construção de treinamento, de dia a dia. Então, como a gente já tinha o nosso treinamento feito desde muito pequeno, né? Então aquilo está inserido já em nós como se fosse algo muito natural, como comer, tomar banho, dormir, né? E a Evelise ainda completa: sim, não somos preparados para o lar, nem para casar, ter filhos, ser netos, vamos agindo sem consciência. Dentro disso eu costumo dizer assim, ó, que me dá a impressão não, é exatamente isso. Nós ainda estamos muito ligados à questão do instinto, né? Então é como se a gente nasce, a gente cresce, a gente tem que casar, tem que ter filhos e assim vai, e empurra com a barriga. E lá quando chega nos filhos a gente acha que dá comida, roupa, um pouquinho mais para o lado racional agora, porque a gente vai evoluindo, então da escola, né, uma educação pedagógica, enfim, e que está tudo certo. A gente não aprendeu a olhar para as nossas questões emocionais, né, para que a gente é integralmente, o ser integral que a Joana de Ângeles nos traz, né, olhar cada detalhe ali e vivenciar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então a gente não aprendeu a fazer isso. Então a gente só vai levando a vida assim, deixa a vida me levar, né? Então vai acontecendo as coisas, a gente meio que vai organizando ali, vai ajustando um problema aqui e ali, mas muito na superficialidade. A gente não chega a fazer um mergulho sincero disso em nós, né? Então agora ela entra com a questão da drogadição, né? Que há exemplos de pesquisas, por exemplo, na Austrália, no Centro Nacional de Pesquisa sobre Droga e Álcool, que confirmam haver uma frequência elevada de jovens que começam a beber muito cedo entre os filhos de pais que bebem, quando comparada com aqueles cujos pais não têm esse vício. Os pesquisadores chegaram à conclusão de que a criança pequena que vê os seus pais, familiares próximos bebendo, passa a ver o uso do álcool como algo natural. Consequência, ela será o seu turno um bebedor precoce. E eu posso dizer que com certeza, né? Por essa lógica, bater, mentir, trapacear, desrespeitar a todos e a tudo é natural para quem, desde que nasceu, observou tais comportamentos nas pessoas à sua volta. A Fabiana diz aqui: família é missão dada e confiada por Deus. Quando cumprimos com os nossos deveres, cumprimos certinho o que Deus nos confiou. A tarefa de mãe e pai é uma missão confiança nos pais. Um lar em equilíbrio, famílias equilibradas.
São os ajustes que vão sendo feitos, né? Então a gente, assim, olha, a gente não tem que ter uma visão de uma família que vai ser perfeita. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Então cada um vai ter a sua dificuldade, né? Vai ter os seus vícios espirituais que traz dentro de si, como seja eles quais forem, vaidade, ciúme, o próprio egoísmo, né? Tudo isso está intrínseco em nós. É para isso que nós estamos ali inseridos na família, para trabalhar tudo isso. Mas a questão é que quando a gente está ali dentro de casa, e os nossos filhos estão vendo coisas corriqueiras acontecendo, para eles aquilo se torna natural. Né? Educamos através do exemplo. Eu gosto muito de um filósofo, deixa eu pegar aqui. O nome dele é Ralph Waldo Emerson. E ele diz assim: aquilo que você faz grita tão alto, que aquilo que você fala eu não consigo escutar, né? Então veja bem, a gente vai falando para os nossos filhos o que é certo, o que não é, mas isso não adianta porque eles estão vendo o exemplo que está ali, né? E aquilo que a gente faz grita muito alto para eles. Né? Porque num primeiro momento, ali até que eles atinjam uma maturidade, nós estamos ali. Oi, Dai, tudo bem? Chegando aí, Exilda, bom dia. Quantas reflexões oportunas. Com certeza, né? A troca de experiência entre os pais, assim, a todo mundo que viu ou passa, como a gente faz parte de uma família de qualquer jeito, todos nós temos essas experiências em comum, né? Por isso as trocas se passam a ser tão ricas. Então aquilo que a gente faz, e aquele ditado popular também, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, também não serve na educação. Né? Porque até que os nossos filhos atinjam uma maturidade, o que eles têm ali como referência, número um, é o que os pais fazem. Tudo que os pais fazem para eles é o que é certo, é o que é único, né? É o que eles têm que fazer. E eles repetem diariamente as nossas atitudes. Né? E eu gosto de frisar assim: faço um trabalho com dependentes químicos e codependentes. E eu posso afirmar com toda certeza que 99% dos relatos dos dependentes químicos, eles dizem que conheceram a droga dentro de casa através da bebida. Então é muito sério isso. E que esse 1% que sobrou aí, eles vão dizer assim que não necessariamente na família o pai e mãe, mas na família a extensão, que daí são os tios, né, os avós, porque quando tem aquele almoço de família, aquele aniversário, né, então tem os outros membros da família e ali está inserido o álcool ainda, né? E inclusive a gente desperta aqui para pensar nos aniversários infantis, né? Da criança batizado, né? Como na Igreja Católica tem a questão do batismo da criança, aquele almoço do batismo está ali regado de bebida, né? Então é muito sério isso. Então, e tem famílias que têm por hábito que quando aquele adolescente chegou lá pelos seus 16 anos, já começa a liberar a bebida ali. E você veja, se a gente for pela questão orgânica de acompanhar o desenvolvimento do cérebro, um cérebro só vai estar inteiramente formado, principalmente o córtex frontal, que é justamente essa parte da razão, né? Que há pouco os cientistas vêm estudando muito sobre isso.
aos 22 anos. Então, mesmo que essa criatura, né, esse filho que está lá comece a bebida aos 16 ou aos 18 anos, ele ainda não terminou a sua formação cerebral e ela ainda está sendo muito mais castigada pelo uso da bebida do que se começasse ou não, né? Mas como a gente está falando de começar a beber, depois dos 22 anos, né? Quantos lares destruídos pela bebida? Quantos lares, né? Quantas famílias lindas que poderiam estar aí num caminho muito bonito, né? De integração, de relacionamento, de evolução, né, espiritual juntos, porque essa programação foi feita, né, como a gente viu no estudo de domingo passado, é uma programação que ela é feita e que justamente para isso, para a gente juntos, né, poder cumprir cada um com o seu papel, com o seu programa e que poderiam alavancar, né? E dentro ainda dos relatos dos dependentes químicos, eles vão dizer o seguinte, que independente da substância que eles acabam seguindo o caminho, ou normalmente eles têm uma de referência, né, uma de uso comum, enfim. Independente da substância que ele mais tenha de uso, a pior de todas elas, ele vai falar, é a bebida. Todos eles falam. E olha que eu estou falando de substâncias que a gente nem sabe que existe, né? Que eu fico sabendo lá no relato dos dependentes. Então você vê por que eles relatam. Por quê? Porque é justamente isso. Ela está em qualquer lugar. Ela está no shopping, ela está na casa do amigo, ela está no passeio na praia, ela está em casa. Ela está em casa. A Aparecida aqui nos falando. Outro dia, estudando sobre o assunto... Opa, fugiu aqui. Outro dia, estudando sobre o assunto, encontrei uma imagem de um pai dando uma madeira ao bebê com cerveja na mão. Fiquei chocada com essa imagem, triste realidade. É a realidade que a gente vê, né? É muito triste mesmo. Evelise, Giane Rodrigues, Ives, Rosane. Fabiana, eu sei bem, amigos, passei e estou cuidando até hoje de meu filho. Exato, então a gente vê assim que, claro, que a gente estudar drogadição é muito mais amplo e depois a gente chega justamente numa conclusão de que a droga, na verdade, ela é só uma gotinha, né? De um copo que está até a boca e que essa gotinha fez ele transbordar. Porque o problema da drogadição está em todo esse copo cheio aí. E todo esse copo cheio aí é o que a gente relatou lá no começo desse texto. Né? São muitas emoções, muitas mágoas, muitos traumas, um relacionamento familiar desgastado, né? Onde não tem confiança, não tem trocas, né? Nessas relações, são relações muito difíceis, mas o mais importante é saber que a gente sempre consegue dar passos para frente, né? Como o Chico dizia, a gente não pode voltar atrás, Chico Xavier, né? Nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas nós podemos começar agora e fazer um novo fim, né?
Então é isso, né? Não, a gente sempre tem por onde recomeçar, e aquilo que não foi feito ainda pode ser feito agora, né? O copo transbordou, então vamos lá, tentar jogar um pouquinho daquela água suja fora para pôr uma água limpa, né? A Evelise diz, já é triste dar refrigerante. Exatamente, né? Imagine bebidas alcoólicas ao beber. Eu também acho que tem quase a mesma relação. Daí existe todo um histórico da vida para que a criança, o jovem trilhe essa escolha. E esse histórico está sempre na família, sempre. Embora a gente sabe que, né, muitas dificuldades vêm com o próprio espírito, né? Às vezes são vícios anteriores aí a serem modulados, mas a família é de fundamental importância para que o tratamento e as novas escolhas deem certo. E isso é relato dos próprios dependentes, né? Por isso que o grupo que a gente trabalha lá, trabalha com os dependentes e os codependentes juntos, que os codependentes são justamente a família. E quando a família vai junto, a gente vê que o resultado é outro, sem dúvida. Porque o dependente, embora todo mundo aponte para ele, na verdade, o problema, a doença instalada ali é dentro da família. Então, um doente na família, está todo mundo doente. Se a gente não tratar a família como um todo, não tem como tratar esse doente, né? Então, mais um pouquinho do texto que eu trouxe aqui pra gente. Então, a Lúcia, ela ainda coloca aqui, né? O quanto é importante, né, o papel dos pais, o quanto a gente precisa se moldar, ter novos hábitos, né? A Evelise coloca tudo porque não entendemos as relações, não compreendemos a função de cada um na família, ótimo, é isso mesmo. E como isso tudo vai moldar a criança num adulto. A função de cada um na família. A gente trabalha muito com a família disfuncional, porque a gente se perde na função de cada um, né? Então, se a mãe perde a função da mãe, o pai do pai, os filhos vão meio que levando aquilo, né, de qualquer jeito, e aí a gente tem essa família disfuncional, né? O apoio da família é fundamental para a reabilitação. A Nelore, isso mesmo. Dilma, tive um casamento difícil, separei, mas nunca coloquei meus filhos contra o pai. Graças a Deus, criei com muito carinho, se tornaram pessoas maravilhosas, já são pais e buscam a mesma criação que dei amor, respeito e dignidade. Fundamental, né? Que não precisa os pais ficarem para sempre juntos se chegou num momento da vida e cada um acha que está em caminhos diferentes. Não faz sentido manter uma família unida e infeliz, né? Mas se o casal toma a questão da separação, então que a criança fique com a imagem do pai e da mãe, né? Não do marido e da mulher, né? Então, a gente indo para os finalmente, tem algumas perguntas que a Lúcia coloca aqui. Perguntas que os pais devem se fazer sempre, né? Estou ajudando meu filho a cumprir aquilo que se propôs quando se preparou para a sua nova encarnação? Se ele tivesse que retornar ao plano espiritual ainda jovem, será que a sua existência conosco foi proveitosa a seu espírito? Faz a gente pensar, né? Muito. Será que se adiantou ao nosso lado?
Esperamos que as respostas sejam sempre um vigoroso sim. E são perguntas para a gente pensando aí durante a semana, né? E eu acrescentaria mais uma pergunta nisso tudo. Será que mudaria alguma coisa na nossa vida se a gente perguntasse, pensasse como estou eu educando o Filho de Deus? Né? Porque não são nossos filhos, são filhos de Deus. E como eu estou educando o Filho de Deus? A Aparecida coloca aqui, diria o apoio da família muito importante. Mas veja bem, né? Só para a gente concluir, tudo isso seria, na sua grande maioria, evitado se não tivéssemos apresentado o primeiro gole no lar, né? Então fica aqui, queridos, agradeço muito a contribuição de todos vocês, né? Riquíssimas para o nosso dia de hoje, sair daqui pensativos mesmo em tudo que estamos fazendo, né? E para encerrarmos, então, convido a todos a nossa oração final, então. Que pena, né, que acabou. Poderia ficar aqui horas conversando e recebendo esses questionamentos, né, essa contribuição de cada um de vocês. Então vamos para a oração de hoje, a oração final. Então vamos agradecer, né, por essa meia hora tão proveitosa, tão iluminada que tivemos aqui, que possamos rever, né, os nossos conceitos, tudo aquilo que trazemos para o nosso lar, todas as indagações, todas essas contribuições, que possamos realmente repensar, Senhor, em tudo que fazemos, porque recebemos um Filho de Deus aos nossos cuidados. E que esses cuidados sejam realmente à altura do que Deus espera de nós, mesmo dentro de nossas imperfeições, de nossas dificuldades, mas ainda assim tem que ser o nosso melhor. E já que falamos da família, pedimos que o Senhor esteja em cada lar, Senhor, seja ele qual for, mas que esteja com o pai, com a mãe, com os filhos, né, com a família que foi montada ali do jeitinho de cada um, com os seus membros, e que cada um repense esse amor, esses laços e o fortalecimento disso tudo. Que possamos ter um ótimo domingo, uma ótima semana, abençoada por Deus, e que Jesus esteja em nossas atitudes. Que assim seja. Então é isso, pessoal. Obrigada, muito obrigada pela contribuição. Foi riquíssimo esse momento que tivemos juntos e que possamos estar juntos em outras oportunidades. Ótimo domingo a todos e muita paz. Tchau.